juntamente com eles apenas aqui na terra, mas também eternamente no inferno. Disso não escaparás, para que compreendas que não és dono absoluto de teus filhos, como se não tivesses o dever de entregá-los a Deus. Ele também quer ter direito sobre eles e, ademais, pertencem mais a Ele do que a ti. Lutero está dizendo, seus filhos são mais de Deus do que de você. E se você não educá-lo de forma correta, Deus vai te castigar, hein? Deus vai cobrar isso de você. Porque Lutero entendia que se não dermos uma boa educação aos nossos filhos, nós não estaremos preparando-os. E aí a gente pensa assim, eu preciso educar o meu filho para prepará-lo para a vida. Lutero diz, não é isso. Nós temos que educar os nossos filhos para educá-los, para servir a Deus. Não é educar para a vida, é educar para servir a Deus. E ele diz, se não fizermos isso, nós merecemos o inferno e as pragas mais terríveis que puderem vir sobre nós. Então aqui fica evidente o valor que Lutero dava à educação das crianças. Nesse mesmo sermão, olha, acho que eu não coloquei aí no esboço por causa de espaço aí na folha. Olha o que Lutero diz nesse mesmo sermão. Da minha parte, se pudesse ou tivesse que abandonar o ministério da pregação e outras incumbências, nada mais desejaria tanto quanto ser professor ou educador de meninos, pois sei que ao lado do ministério da pregação, esse ministério é o mais útil, o mais importante e o melhor. Inclusive, tenho dúvidas sobre qual deles é o melhor, porque é difícil domesticar cachorros velhos e converter velhacos empedernidos a que afinal se dedica o ministério da pregação, trabalhando muitas vezes em vão. Ao passo que as arvorezinhas novas são fáceis de dobrar. Embora também algumas se quebrem nesse processo. Sem dúvida, uma das virtudes mais elevadas na terra é educar fielmente os filhos de gente estranha, coisa que muitos poucos, quase ninguém, faz com os próprios. Lutero estava dizendo assim, se eu não fosse pastor, eu ia ser professor do ensino fundamental. Porque isso é valiosíssimo. Isso é importantíssimo. Educar crianças, você tem um resultado muito maior do que tentar educar, como ele diz aqui, velhacos, cachorros velhos. Então, Lutero começa uma campanha, um trabalho enorme pela educação. E aí eu queria mostrar para vocês 4 princípios que nortearam não apenas Lutero, mas os reformadores na educação das crianças. Primeiro, crianças não são divindades. Conquanto os reformadores tenham resgatado o valor das crianças dentro da sociedade, ao mesmo tempo eles diziam assim, as crianças não são o centro do universo. As crianças não são o centro do seu casamento. As crianças não são o centro das suas vidas. Os reformadores entendiam que nenhuma criança é educada ao ser transformada no centro das atenções. Pelo contrário, eles diziam assim, é uma deseducação colocar a criança como centro das nossas vidas.
Quando os pais vivem exclusivamente para os filhos, transformando-os numa divindade, Lutero dizia, os filhos percebem, os filhos se aproveitam e os filhos acabam prevalecendo sobre os pais. Os filhos percebem, eu sou uma divindade aqui dentro. Quem manda nessa casa sou eu. E Lutero dizia, isso não é educação, isso é deseducação. Os pais cristãos devem educar os seus filhos como dados por Deus, sem que lhes seja dado o lugar de Deus. Então, filhos não são divindades. Irmãos, essa é uma palavra muito importante nos nossos dias. Sabe por quê? Porque nos nossos dias existem muitos pais que fazem dos seus filhos uma divindade. Fazem todas as vontades da criança. De quem que você faz toda a vontade? De um Deus. Por um Deus você não diz não. Por um Deus você sempre diz sim. É só o filho fazer uma birrinha, chorar um pouquinho, que o pai muda de ideia e realiza a vontade do filho. Essas crianças, elas acabam crescendo sem saber lidar com algo que todos os adultos sabem que na vida nós temos que lidar com algo que aquela criança que tem todas as vontades realizadas, se crescer desse jeito, não vai aprender. O quê? Contrariedades. Todos nós que somos crescidos sabemos que na vida nós convivemos com contrariedades. Talvez isso não seja tão fácil de assimilar, mas é algo importantíssimo de se compreender. O meu filho, o seu filho, os nossos filhos não são o centro do universo. Você não deve fazer do seu filho o centro da sua vida. Lutero teve 6 filhos. Uma delas, chamada Madalena, ainda jovem, ainda criança, morreu literalmente nos braços de Lutero. Quando ela deu o último suspiro de vida, ela estava no braço do pai. Pouco depois do luto, Lutero escreve o seguinte sobre a experiência: a tragédia dos seres humanos é que nos julgamos especiais, transcendentes, únicos e insubstituíveis. E a única grande lição que todos devem aprender nesta vida é que não somos nenhuma dessas coisas, por mais que queiramos que seja verdade. Talvez isso possa nos chocar, essa palavra de Lutero. Mas o fato é que muitas vezes nós atribuímos características aos nossos filhos que só deveriam ser atribuídas ao Senhor. Muitas vezes nós acabamos amando mais aos nossos filhos do que ao Senhor. Muitas vezes nós honramos e valorizamos mais aos nossos filhos do que ao próprio Deus. E aí acaba se invertendo as escalas de valores da vida. Porque se Deus é deixado de lado por causa dos filhos, imagina o nosso cônjuge. Se nós deixamos Deus de lado por causa dos filhos, imagina o cônjuge. E deixa eu te dizer uma coisa: o dia que você colocar os seus filhos acima do seu cônjuge, as coisas vão desandar na sua casa. A Bíblia diz
que nós somos uma só carne com filho? Então nós temos problemas quando alçamos os nossos filhos a uma posição de divindade. Nas palavras de Lutero, os filhos são a melhor lã das ovelhas, mas isso não significa que o rebanho se limite aos nossos filhos. Então, primeira coisa, as crianças não são divindades. Segundo princípio que norteava os reformadores na educação das crianças. Se você está um pouco disperso aí, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. E talvez não seja tão fácil de entender. Lutero dizia assim: aquilo que se ensina é superior àqueles que são ensinados. A ideia aqui é a seguinte: se a fé cristã não for o mais importante para os pais, que a transmite aos filhos, os filhos rapidamente entenderão que eles são superiores à crença dos pais. Ou seja, não se ensina nada de realmente importante às gerações mais novas, se elas perceberem que elas são mais importantes do que aquilo que está sendo ensinado a elas. Os reformadores diziam assim: entre a pessoa e a palavra, o mais importante é a palavra. O protestantismo entende que as pessoas, elas são produto da palavra, e não as palavras um produto das pessoas. Sabe o que isso significa na prática? Se as crianças forem mais importantes que os valores e os princípios da palavra de Deus, elas é que vão definir o que elas desejam, o que elas querem fazer, como fazer, quando fazer. Se as crianças perceberem que elas, nas suas casas, são mais importantes que os valores e os princípios da palavra de Deus, elas viverão de acordo com a ética delas. Elas viverão de acordo com a moralidade delas, com o senso de justiça delas. Se ao longo da educação do seu filho, ele perceber que ele é mais importante que aquilo que você transmite a ele, vai chegar um momento em que ele vai virar para você e vai dizer assim: eu não acho que isso é pecado. Eu não acho que isso aí que você está me falando é pecado. Por que ele não acha? Porque ele vai viver de acordo com a moralidade dele. Ele vai passar por cima dos preceitos das Escrituras. Ele vai definir os seus próprios padrões de pecado. Ele vai viver a partir daquilo que ele acha. Ele não vai ligar para aquilo que você ensinou. Por que existe uma quantidade enorme de adolescentes indo para a fase da juventude que chega para o pai e para a mãe e diz assim: eu sou homossexual. E o pai vira assim: isso é pecado. Ele diz: eu não acho que isso é pecado. Por quê? Porque ele está colocando a ética, os valores e os princípios dele acima de quê? Das Escrituras. Porque provavelmente não foi mostrado a ele que o mais importante do que ele é a palavra. A palavra é mais importante que os nossos filhos. Se você entende que aquilo que se ensina é superior àqueles que são ensinados, será que você entende que a educação cristã, ela vale porque aquilo que se estuda é maior que aquele que estuda? Ou seja,
a lógica aqui, ela é teocêntrica, ela gravita ao redor de Deus e não dos homens. Estudar é bom? É bom. E é importante? É importante. Por quê? Porque o estudado vale mais que o estudante. Isso que os reformadores diziam. Um protestante, ele não educa o seu filho por causa daquele argumento, daquele pensamento assim: meu filho é muito inteligente e eu preciso aproveitar essa capacidade que ele tem. Não. Um protestante, ele investe na educação do seu filho por causa de quê? Ele diz assim: você precisa ser bem educado. Porque através da educação, você vai descobrir quais são as melhores coisas para a vida. Você vai aprender a ser um cidadão honesto, íntegro e responsável, muito mais rápido que outros. Você vai acabar descobrindo aquele que é o autor e salvador da sua vida. Porque a palavra é mais importante que a pessoa. O que é estudado é mais importante que o estudante. Daí a insistência protestante na educação, porque acredita-se que o conhecimento é uma das grandes ferramentas de Deus para converter os nossos filhos dos seus maus caminhos. Entende-se que a educação é uma grande ferramenta de Deus para mudar hábitos pecaminosos, práticas de iniquidade. E essa verdade serve de link para o próximo princípio que norteava os reformadores na educação das crianças. Olha aí. Terceiro, aprender é sagrado. Que a gente falou sobre Lutero, sobre a ênfase de Lutero. Aprender é normativo, é imperativo, tem que aprender. Aprender é sagrado e aprende-se através de verdades espirituais. Para o protestantismo, o aprendizado deve ocorrer num contexto de adoração. Gente, isso aqui é revolucionário e é desesperador. A aprendizagem deve acontecer num contexto de adoração, diziam os reformadores. Isso é revolucionário e é desesperador, vocês vão entender por quê. O que aconteceu? Conta-se que Lutero, ele passeou por algumas cidades ali da Alemanha e ele percebeu a situação deprimente de educação ao seu redor. Ele ficou deprimido, na verdade desesperado, ao perceber a deficiência dos pais, dos pastores que não sabiam educar direito o seu rebanho, uma educação rasa, fraquíssima. E depois que Lutero fez esse passeio ali, aquela viagem, ele volta para casa decidido a criar um instrumento importantíssimo de educação que ele chamou de catecismo. No prefácio do seu catecismo, ele diz assim: misericórdia, bom Deus, que miséria tenho encontrado. As pessoas comuns, especialmente nas vilas, não têm conhecimento algum da doutrina cristã e muitos pastores são incapazes e incompetentes para ensinar. E aí, diante desse quadro deprimente, Lutero se dedica a preparar catecismos para ensinar verdades fundamentais da fé cristã para os mais novos. Só que tem um problema. Não adianta elaborar os catecismos se o povo não sabe ler. A grande quantidade de pessoas naquela época era analfabeta. Não sabia ler. Então o que Lutero precisa fazer para educar o povo nos caminhos de Deus? Precisa preparar catecismos, precisa traduzir a Bíblia para o povo, mas precisa ensinar o povo a ler.
Então, junto com a preparação dos catecismos, Lutero começa a abrir escolas para ensinar o povo a ler. Lutero começa uma batalha enorme, cansativa, para educar o povo. Para Lutero, só estou dizendo isso de passagem, é uma outra questão, mas para Lutero era obrigação do poder político, do poder público, providenciar escola para os cidadãos. E era obrigação dos cidadãos manterem os seus filhos na escola, como nós já vimos. Irmãos, rapidamente, a Alemanha se tornou um país repleto de escolas, como nenhum outro país da Europa. As verdades bíblicas foram sistematizadas em forma de perguntas e respostas, e dessa maneira o povo era alfabetizado. Qual era o material usado na alfabetização? Catecismo. O protestantismo colocou pequenos e grandes para aprender a ler, e isso acontecia ao redor do texto sagrado. O que isso significa? Catequese e escolarização caminhavam juntas. Os símbolos de fé, como os 10 mandamentos, o Pai Nosso, o Credo, eram usados como base para o povo aprender a ler. As impressoras da cidade, elas não paravam, porque estava produzindo esse material para o povo aprender a ler. Calcula-se que por volta do ano de 1600, houvesse em algumas zonas da Alemanha uma escola para cada 1000 cidadãos. Isso é um fato extraordinário. Uma escola para 1000 cidadãos é um número absurdo. Sabe o que isso significa? Foram necessários muitos professores. Foram necessários muitos edifícios. E com o passar dos anos, um novo país começou a surgir. Irmãos, a reforma escolarizou a Alemanha como nenhum outro país havia sido escolarizado. Isso é algo impressionante. Olha o que eu vou falar agora. O valor teológico da palavra produziu uma nação alfabetizada. Qual é uma das maiores nações do mundo hoje? A Alemanha. E você tem que levar em consideração que ela vem de 2 derrotas vexatórias no século passado. 2 guerras mundiais que devastaram a Alemanha. E hoje ela é uma das maiores potências do mundo. Mesmo tendo sofrido tudo que sofreu tempos atrás, há pouco tempo atrás. Eu dou aula numa escola. E agora, no 2º semestre, chegou um rapaz lá, 16 anos, Marvin, fazendo intercâmbio, mora em Dresden. O menino sabe falar 5 línguas. Eu perguntei a ele se na cidade dele tem escola particular. Ele falou que no país inteiro deve ter apenas 6 escolas particulares. E isso para estrangeiros. Ele estuda em escola pública. E aí ele começou a descrever a escola dele. E a escola dele dá um banho na escola que eu dou aula, que talvez seja a maior escola daqui de Campos, uma Auxiliadora. Escola pública. A educação lá é extremamente valorizada. Da onde que veio isso? Fora se a gente for falar de outras coisas, né? Só um parênteses aqui, eu perguntei a ele se na Alemanha tem plano de saúde. Eu levei quase que uns 10 minutos para explicar a ele o que é plano de saúde. Mas enfim, aprender para os reformadores é algo sagrado.
e aprendia-se através de verdades espirituais. Qual é uma importante implicação desse princípio aqui? Não viaja não, ó. Aprender é sagrado e aprende-se através de verdades espirituais. Qual é, na prática, uma implicação desse princípio? Nós deveríamos ter escolas cristãs. É dever da igreja, à medida que ela cresce, ter uma escola protestante. Os protestantes, sempre que cresciam, tinham uma escola, construíam uma escola. Mas nos nossos dias, os nossos filhos estão estudando em escolas que defendem, propagam e difundem a ideologia de gênero. Tem um monte aqui em Campos. Cuidado onde você coloca o seu filho. Quais são as ideologias que estão sendo transmitidas nas escolas? Nós deveríamos ter, além de escolas, universidades. O que se defende nas universidades? Que Deus não existe. As maiores universidades do mundo foram criadas por quem? Por protestantes. Que com o passar do tempo, as verdades da palavra de Deus foram sendo perdidas. As escolas e universidades atacam e ridicularizam a fé cristã. Não são poucos os professores de história. Eu sou professor de história, eu sei disso. Não são poucos os professores de história que são comunistas, que doutrinam os seus alunos e tentam colocar na mente deles que a fé cristã é chacota. Mas é lá que nós estamos colocando os nossos filhos. Por quê? Porque nós não temos escolas. Ou então as nossas escolas que nós tínhamos estão entregues ao quê? Melhor a gente nem falar. Nossos filhos estão estudando em ambientes escolares cujas amizades... Quem são os amigos dos nossos filhos? São pessoas que vêm das mais diversas realidades de vida. São pessoas que são crianças que estão ali, cujos pais têm outras religiões, e os nossos filhos estão lidando com essas crianças e com esses jovens o tempo todo, e estão assimilando as ideologias deles diariamente. Por quê? Porque nós não temos escolas protestantes, cuja clientela, se existisse uma escola protestante, a maior parte da clientela ali seria de protestantes. Isso é muito sério. Os reformadores entendiam que a educação deve ser um meio de valorizar e não de destruir a fé. Então eles diziam assim, ó, aprender é sagrado e aprende-se através de verdades espirituais. Ontem eu estava indo pregar num lugar, eu levei Vitor comigo, aí a gente estava conversando sobre física. Aí estava contando ali, ele faz física, aí estava falando que nós temos noção de 3 dimensões. Altura, profundidade e largura. É isso, Vitor? Mais ou menos. Nós somos seres tridimensionais, mas a física diz que existem 11 dimensões. Eu não acredito, mas ele falou que tem. Como que prova isso? Mas estava dizendo lá e começamos a falar sobre física, isso, aquilo outro. Irmãos, aí estava falando lá da partícula da vida, lá na Suíça, e de uma série de coisas. E eu falei com ele e com o Léo assim, gente, vocês já imaginaram como é grande o nosso Deus? A gente começou a viajar na mente, né? Pensando aqui e ali, como é grande o nosso Deus. Essas coisas deveriam ser estudadas num contexto de adoração. Diziam os reformadores. História, matemática, física, química, são ciências, algumas delas são ciências da natureza. São assim denominadas hoje em dia. Quem criou a natureza?
As nossas escolas deveriam mostrar aos nossos alunos, isso é assim, 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 e quem criou todas essas coisas foi o Senhor. Existem outros, mas por causa da hora, o último princípio que norteava os reformadores na educação das crianças. Se Deus escreveu, nós temos que ler. Gente, vocês já pararam para pensar quanto cuidado e quanta providência está por trás desse livro aqui? Leia a história. Você vai ver que ao longo de milênios, Deus foi construindo a sua palavra através de homens dos mais diversos contextos. Ou você não acha que quando Moisés começou a escrever a história de Noé, Deus já não estava ali pensando assim, estou produzindo um livro, que lá no ano de 2017, depois de Cristo, vai ter um jovem lá na Igreja Batista Reformada em Campos que vai utilizá-lo para ajudar o meu povo. Claro, Deus vem construindo a sua palavra através de homens dos mais diversos contextos. Mais do que isso, Deus vem preservando a sua palavra. E muitas vezes essa preservação aconteceu através do sangue vertido de muita gente. Que não voltou atrás, que não retrocedeu e que levou as Escrituras adiante. Deus agiu de forma extraordinária para que esse livro chegasse em nossas mãos. Napoleão uma vez disse que se os esforços que foram feitos para destruir a Bíblia fossem feitos contra o maior império do mundo, esse império deixaria de existir rapidamente. Deus vem preservando a sua palavra, Deus valoriza a sua palavra, e nós ignoramos a palavra que Deus providencialmente, com todo cuidado, ao longo de milênios vem preservando, e nós não a lemos, e nós não a estudamos, e nós não a transmitimos aos nossos filhos. Você já parou para pensar que isso é, no mínimo, falta de educação? Falta de consideração? Ignorar todo o trabalho, todo o cuidado, toda a providência por trás desse livro é, no mínimo, ser mau caráter. Ler a Bíblia com os miolos ligados é o mínimo que a gente tem que fazer. Eu já falei sobre isso aqui na igreja, mas vou repetir rapidamente aqui porque tem gente nova aqui. Jesus, em vários momentos do seu ministério, ele vai esclarecer questões difíceis ou questões doutrinárias com uma referência à leitura. Por exemplo, lá em Mateus 12, teve lá uma discussão sobre o sábado. Jesus vira e diz assim, não lestes o que fez Davi? Quanto ao divórcio e ao casamento, Mateus 19, Jesus diz assim, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Sobre a verdadeira adoração, Jesus disse, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Quanto à ressurreição, Jesus disse, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular? Ao intérprete da lei que tentou provar Jesus, querendo saber sobre a vida eterna, Jesus disse assim, o que está escrito na lei? Jesus responde questões importantes através de uma referência à leitura. É como se você fosse perguntar uma coisa a ele, ele diz, não é possível, você nunca leu isso? Quem é você? Que história é essa de nunca ter lido? Nunca lestes? Aí você apanha lá os livros que vêm depois dos evangelhos.
os paulinos principalmente. Escrevendo à igreja de Corinto, Paulo diz assim: nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. A igreja de Éfeso, Paulo disse: quando ledes, podeis compreender o discernimento do ministério de Cristo. A igreja de Colossos, ele diz: uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja lida também aos laodicenses. Ler as cartas do apóstolo Paulo era tão importante que ele deu uma ordem, com uma imprecação. Ele diz em 1 Tessalonicenses 5:27, conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Gente, é ordem bíblica. Nós precisamos aprender a ler. Não é aprender a ler se você é analfabeto, é ter o hábito da leitura. Por quê? Porque como os reformadores diziam, eles diziam assim, Deus escreveu, então tem que ler. Não é para ignorar. Se está escrito a história, a palavra de Deus está de forma escrita, tem que ler. John Piper, ele diz assim: uma das coisas com a qual nós crentes precisamos estar comprometidos, além da leitura, é a atitude de dar livros espirituais àqueles que podem lê-los, mas não os compram. Gente que não tem o hábito da leitura, você deve educá-lo a ter esse hábito. Sabe o que isso significa? Fulano faz aniversário. Meu irmão, não vá no Boticário. Não vá na C&A, vá numa livraria. Minha mãe não está ganhando nada com isso aqui que eu estou falando. Compre livros e dê livros de presente. Isso é uma atitude espiritual. É mais barato que o presente que você vai dar. E é muito mais enriquecedor. Dê livros de presente. John Piper diz: meu principal sustento espiritual vem do Espírito Santo por meio da leitura. Por conseguinte, olha o que ele diz, está escrito isso aí? Ler é mais importante para mim do que comer. Se eu ficasse cego, pagaria alguém a fim de que lesse para mim. Tentaria aprender braille, compraria livros gravados em fitas cassetes, preferiria viver sem comida a viver sem livros. Por isso, escrever parece algo que me dá vida, visto que alimento a minha vida com muito do que leio. Se Deus escreveu, nós temos que ler. Você já parou para pensar que o cristianismo, ele teima em ser uma religião de ouvidos num mundo seduzido pelos olhos? O mundo hoje apela aos nossos olhos. Para Lutero, nós estamos errados quando nós dizemos assim: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Lutero diz: opa, protestante não diz isso não. Para os protestantes, o oposto é que é verdade. Uma palavra vale mais do que 1000 imagens. Porque valorizava a palavra. E ao dizer o que vou dizer agora aqui, eu estou cortando a minha própria carne. Os nossos filhos devem ser instruídos a se desfazer de tantas imagens. Minha esposa preparou lá uma rotina para a tarde e noite do meu filho. Porque se deixá-lo, ele quer ficar a tarde e a noite toda no YouTube, no videogame, com o celular na mão, com o iPad na mão. O reformado destrói os altares para os olhos, porque ele confia na palavra
que tem nos ouvidos. Um pai protestante, ele será sempre impopular no contexto das telas grandes, médias e pequenas. Quando comparado com outros, necessariamente ele vai ter que desligar mais a TV, o computador, o iPad. John Piper diz que eles nunca tiveram televisão na casa deles. Nunca. E ele disse, não foi por isso que os meus filhos viraram ETs, pelo contrário. Foi muito mais fácil educá-los. Certamente que eu e você, nós temos uma travessia gigante pelo deserto sobre essa questão aqui. Tiago Cavaco, que inclusive é o autor do livro no qual eu me baseei para essa mensagem aqui, que eu recomendo demais a vocês, chamado Cuidado com o Alemão. Ele diz assim, a distração é a nossa rendição à ditadura dos olhos, que saltam de figura em figura, fazendo da impressão sobre o que vemos, o estofo da nossa cabeça e coração. Crianças orientadas pela palavra são desconfiadas dos efeitos pirotécnicos que seduzem os seus olhos, procurando uma voz mais persistente que o alarde do foguetório. Gente, relembrando, estamos caminhando para o fim. Crianças não são divindades. Aquilo que se ensina é superior àqueles que são ensinados. Aprender é sagrado e aprende-se através de verdades espirituais. Se Deus escreveu, nós temos que ler. Portanto, a reforma protestante, ela sempre valorizou a educação. Porque ela acredita, Xará, pode ir colocando lá para mim. Porque ela acredita. O que a reforma acredita? Que a educação, ela nos torna, olha para cá gente, deixa eles para lá. A educação, ela nos torna civicamente responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis diante de Deus, diante do próximo e diante da sociedade. Quem nos ensina isso? A boa educação. Tanto que quando uma criança faz coisas que mostram a irresponsabilidade dela, nós dizemos assim, ó mal educado aí, ó. Então a reforma entendia que a educação nos torna civicamente responsáveis. A reforma, o protestantismo valoriza a educação porque acredita que a educação possibilita o encontro da palavra criadora, o verbo divino que se fez carne com aquele que o estuda, que a estuda. O protestantismo defende e valoriza a educação porque acredita que uma pessoa não educada é uma pessoa que terá muita dificuldade em conhecer as verdades das Escrituras. Não por acaso, e é o que eu vou tentar mostrar aqui agora. Está ligando aí, né? Não por acaso, os países protestantes sempre investiram muito em educação. Muito. Esse vídeo que nós vamos ver aqui é um cientista político chamado Alberto Carlos Almeida. Foi na Marília Gabriela um tempo atrás. Olha o que ele falou sobre países protestantes e países católicos. Ele vai dizer ali por que a educação no nosso país é um lixo. Ele vai dizer por causa daqueles que nos colonizaram. Porque os católicos nunca valorizaram a educação. Porque povo educado é povo que questiona, é povo que contesta, é povo que não é massa de manobra, como eles querem que o povo seja. Mas os protestantes sempre levaram o povo a refletir, a pensar,
Por quê? Porque acreditam que precisa ler a palavra, que crescimento se dá através da palavra. A consequência disso, olha o que ele diz aí. É a partir do 26º segundo, Raquel. Pode puxar um pouquinho aí. Tá bom aí. Sueco mora num apartamento de 300 metros quadrados. Tá? A população está dizendo o seguinte: eu quero que o dinheiro seja utilizado com eficiência. Vocês estão ali para governar, são nossos empregados. Igor, é isso. Os polícias são nossos empregados. Então, como nossos empregados, vocês não têm que ter nada suntuoso. Vocês têm que ser algo de acordo com o cargo, porém não precisa ser suntuoso. Então, toda essa simbologia é algo que poderia ter uma resposta rápida e iria agradar em muito a população. A população ia dizer: não, mas não importa só a simbologia, tem que ter outras coisas. Tem que ter outras coisas. Medidas efetivas de melhor uso do recurso público. Aliás, rápidas, se eles quiserem, eu espero, os resultados nas urnas. Claro, agora, Gabi, tem uma coisa que é importante. A gente sempre compara o serviço público no Brasil com o serviço público na Suécia. Não dá para comparar. Por que não dá? Porque o serviço público não é só um problema de oferta, é um problema de demanda. Tá? Quem é que demanda o serviço público na Suécia? Uma população que tem uma escolaridade altíssima. Começa a guia agora. O serviço público no Brasil é uma população muito pobre, que tem uma escolaridade muito baixa. Por quê? Por quê o brasileiro nunca teve como prioridade a educação? Estou dizendo nos governos... Não, mas eu acho que isso é cultural, isso não tem conspiração de político. Vem da nossa matriz católica. Tá? Onde os países católicos, quanto mais forte o catolicismo, as tradições católica e protestante são opostas com relação a isso. Tá? O catolicismo decidiu educar a elite. Não é por acaso que tem universidades e colégios jesuítas. Tá? Quando veio a reforma protestante, na Alemanha, na Prússia, sei lá, quando veio a reforma protestante foi a seguinte decisão que eles tomaram: vamos educar o povo. Quando começou a reforma, 90% da população, 99% era analfabeta. Só era alfabetizada a coroa, os nobres e o clero. O resto, todo mundo era... Eles disseram: sabe uma coisa, vamos alfabetizar todo mundo, porque todo mundo tem que ler a Bíblia. Então, o sistema escolar massificado alemão foi criado numa composição entre a igreja luterana e a coroa local, que se converteu ao luteranismo, aí briga de poder. E aí a Igreja Católica começou a fazer vários experimentos para deter o protestantismo. Um deles foi a Companhia de Jesus, que funcionou maravilhosamente bem. Ela disse para os nobres o seguinte: olha, eu dou os professores, você me dá a estrutura, e a gente educa a tua elite. Aí a conversão aconteceu o inverso, eles conseguiram deter o avanço do protestantismo. Mas aí foram criadas duas tradições educacionais, uma para educar a população como um todo e outra para educar a elite. Então, nós somos vinculados a essa tradição. Portugal tem uma das piores escolaridades da Europa, porque é extremamente católico o país. Tá? Isso não é uma conspiração das elites. Simplesmente, o político que investir demais em educação não recebe em troca o voto, porque o eleitor também não apoia isso. Ele prefere que invista em consumo, em saúde. Tem várias razões para isso, mas eu estou dizendo, a educação não é um valor em si próprio para nós, como é num país protestante. A educação para nós é um valor como meio para atingir alguma coisa. Então você vende educação no Brasil dizendo: olha, mais educado você vai ter mais renda, mas não é que seja um valor em si. Tá? Isso é algo que tem a ver com a nossa matriz, isso é cultural. Se vocês quiserem depois ver, né, o vídeo inteiro, é muito bom. Está lá no YouTube, Educação Católica e Educação Protestante. Eu estou encerrando e eu quero dizer o seguinte. Irmãos, não é por acaso que as igrejas reformadas, elas parecem uma sala de aula. Igrejas reformadas parecem uma sala de aula. Essa é uma acusação que muitas vezes é feita contra os reformados. Uma vez, uma pessoa me disse assim, bem zangada: você não prega, você dá aula. E falou mais algumas coisas ali, saiu. E quando ela saiu, eu fiz assim, ó. A crítica que ela me fez, eu tomei como um elogio. Por quê? Gente, é claro que um pregador, ele tem que ter oratória, ele precisa saber transmitir o conteúdo. Mas eu te pergunto, o que é uma pregação? O que é uma exposição das Escrituras? Como aprender as doutrinas bíblicas se não for através de estudo, de reflexão, de ponderação? O culto
O culto, segundo a leitura protestante das Escrituras, culto não é entretenimento. Se você quer entretenimento, leva seu filho para o shopping. Culto não é emocionalismo barato. Se você quer que o seu filho tenha experiências agradáveis, leva ele para o cinema. Culto é para a utilização do nosso cérebro. Naquele contexto lá maluco, daquela liturgia maluca que existia em Corinto, Paulo disse assim: se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer então? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. O que eram as sinagogas onde Jesus pregava? Eram lugares onde existia explicação das Escrituras. O povo de Deus, desde o judaísmo, sempre entendeu que a adoração tem que acontecer num contexto de reflexão, de ponderação, de análise. Então, o protestantismo, dizia Lutero, é um professor que implora ao aluno que não impeça a mente de funcionar. Mesmo quando o assunto é sagrado, a mente tem que estar funcionando. Então eu encerro dizendo, o ambiente de culto da fé reformada sempre foi e sempre será muito racional. Vai parecer sim uma sala de aula. E isso acontece porque os protestantes acreditam que é através da educação, é através do conhecimento que aprendemos as verdades reveladas na palavra de Deus, que raciocinamos sobre questões difíceis da fé cristã. Qual foi o texto que lemos no início? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Isso só se faz com muito estudo. E qual é a consequência de uma palavra guardada no coração? Para eu não pecar contra ti. Que Deus nos dê sabedoria para educarmos os nossos filhos, para valorizarmos a educação que devemos dar aos nossos filhos. E ao fazermos isto, nós estaremos agindo como bons reformados e, acima de tudo, como bons cristãos, porque a palavra de Deus nos ensina a educar os nossos filhos. Vamos ficar em pé, vamos encerrar cantando ao Senhor.